Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma receitinha bem interessante que eu quero testar com vocês, que eu vi na internet e eu achei bem prático, fácil e rápido, não leva ovo nem leite. Bora pra receita? Na minha tigela eu vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar, vou colocar 1,5 xícaras de farinha de trigo sem fermento e vou colocar um pacotinho de fermento biológico, aquele seco, que vem 10 graminhas. Vou misturar com o meu fouet para agregar todo esse fermento na farinha e dar aquela misturadinha básica. E eu venho com 1 xícara de água, 1,5 xícaras, coloco mais meia. Vou misturar e essa vai ser a nossa esponjinha. Nós vamos deixar ela bem lisinha, deixa bem lisinho com o fouet até ficar assim. Vamos colocar um pano de prato e deixar descansar uns 15 minutinhos até que essa esponja cresça. A minha cresceu tanto que grudou até no meu pano de prato, gente, para vocês terem noção. Aí eu venho com o trigo, que vai ser 3 xícaras de farinha de trigo e meia xícara de óleo. Aí você mistura bem até que essa esponja esteja agregada na farinha para a gente conseguir colocar a mão na massa. Porque como é massa de pão, a gente vai ter que sovar, né? Não tem jeito. Tem pães que dá pra fazer sem sovar, mas esse daqui, como não vai leite nem farinha, é bom a gente deixar ele bem sovadinho, pra massa ficar bem fofinha, né? Vou misturar tudo muito bem. Gente, eu esqueci de colocar o sal, então eu tô colocando agora. O sal vai ser 1 colherzinha de chá, tá? Mas você pode colocar lá no início. E uma outra coisa que eu esqueci de falar, aquela água que eu coloquei lá no início para fazer a esponja, eu coloquei ela morninha, não pode ser quente, senão eu vou inativar o meu fermento, tá? E antes de colocar a mão na massa, eu vou salpicar um pouquinho de farinha de trigo e agora nós vamos sovar essa massa até que ela fique bem lisinha, pra gente conseguir colocar ela para crescer e ela entrar bastante ar e ficar bem grandona pra gente fazer nossos pães e pros pães ficar macio também, né, gente? Gente, eu gostei dessa receita, eu gastei muito pouco para fazer a receita e eu achei muito interessante. Ó, eu fiz a massa, ficou bem lisinha, eu aperto e ela volta, quer dizer que a minha massa está leve, quer dizer que teve um sovamento legal ali. Vou colocar ela dentro da vasilhazinha aí e vou colocar o pano de prato e vou colocar para crescer novamente. Massa cresceu e ficou assim, gente, olha como dobrou de volume essa massa. Olha como ficou areada, bonita. Eu amei a massa em si. Vou colocar essa massa na minha bancada e vou dividir ela em 2 partes, porque eu achei mais fácil do que você passar o rolo nessa massa toda. Aí eu vou dividir ela ao meio. Vou cortar com uma faquinha mesmo, não tem problema. Se você tiver um cortador, também facilita. Com essa metade, nós vamos colocando todas as pontas para dentro e vamos passar o rolo nessa massa até a gente conseguir abrir ela bem. Gente, se você não tiver um rolo, você pode usar uma garrafa bem limpinha, que também dá super certo, igual eu vou usar no vídeo, e não vai ter diferença nenhuma, tá? Agora, com o auxílio do rolo, a gente vai deixar essa massa bem lisinha. Vai esticar ela muito bem. Você começa da ponta e vai subindo com o seu rolo até o final. Estica de um lado, estica para cima, estica para baixo e vai fazendo esses movimentos até ela não ficar muito grossa, pra gente conseguir enrolar ela igual um rocambole. Vai esticando e você vai fazer isso com a outra metade também, tá? Gente, lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo, tá? Qualquer dúvida é só dar uma olhadinha lá. E vou pedir também para vocês se inscreverem no canal, deixar um like no vídeo, se puder botar um comentário, isso ajuda bastante a gente a crescer, tá bom? E agora eu vou enrolar ela igual um rocambole, igual eu falei para vocês.
Ó, vem empurrando a massa, ela dá uma grudadinha na mesa, mas não chega a soltar a massa, tá? Você vem enrolando ela todinha. E a gente vai cortar ela com 4 dedos de tamanho. Cada rolinho vai ter, a gente vai medir 4 dedinhos e vai cortar. Aí, nesse final, a gente dá umas beliscadinhas na massa pra gente prender essa massa e vai passar ela de novo. Aí você vai enrolando ela na mesa, tá? Enrolou todinha, saiu aquela marcação dos beliscos. Vamos medir 4 dedinhos e vamos cortar essa massa para tentar deixar ela mais ou menos igual. Mas você também pode pesar se você quiser. Eu quis fazer uma coisa mais rápida, simples, prática, então eu fui fazendo assim. Aí com esse pedacinho a gente vem e vai dar uma abridinha nele. Passa os dedinhos assim só para facilitar o rolo passar. E você vai abrir essa massinha também. Você deixa ela bem esticadinha, mas não deixa muito fina, porque depois que ela for crescer novamente, ela pode estourar, tá? Aí eu fiz esse formato e venho enrolando igual um mini rocambolezinho também. Aí você enrola bem bonitinho, pra ele sair um pãozinho bonito. E vai fazer esse beliscadinho aqui, ó, também. Não se esqueça pra massa não abrir. Aí em cima da mesa você pressiona e enrola para ficar bem, com o acabamento bem bonitinho. E eles ficaram assim, ó. E eu vou fazer isso com toda a massa. Vou fazer mais um devagarzinho para vocês darem uma olhada. Olha como é que a massa fica bonita. Vou pegar mais um. Mesma coisa. Abre com as pontas do dedo sobre a mesa. Só para facilitar a passagem do rolo. Você vem novamente e abre essa massa. Lembrando para não abrir muito fino, tá? Porque senão depois pode ser que dê ruim. Abriu, ficou bonitinho assim. Agora você vem enrolando igualzinho o rocambole. Gente, eu não tinha levado muito fé nesse pão, não. Mas aí eu testei, gravei pra vocês. Realmente fica bem gostoso. De novo, faz as beliscadinhas. Você vai fazer isso com todas as massas, tá? E sobre a mesa, você faz o acabamento. Dá uma arrumadinha na lateral, para o acabamento ficar bonitinho na hora de crescer. E ficou assim, ó, bem bonitinho. Com a minha massa toda pronta, todos os meus pãezinhos prontos, eu peguei uma forma, salpiquei um pouco de farinha de trigo e vou colocar todos os meus pãezinhos virados para baixo. Sabe aquela marcação que a gente fez os belisquinhos? Essa parte aí, ó, sempre colocar para baixo, para quando crescer, ele não abrir ou estourar. Você vai colocar numa forma todos eles. E nós vamos colocar essa massa novamente para crescer. Ele vai dobrar de tamanho aí dentro dessa forma e vai ficar bem bonitão, vocês vão ver. Tá vendo? Eu deixei um ali que não tava viradinho. Vou virar ele para ele não estourar. Venho com um pano de prato, coloco por cima e deixo em algum lugar quente. Gente, olha o tamanho que ficou esse pão. Ficou enorme, dobrou, triplicou de volume. Tá vendo ali na segunda carreira? O meu pão deu uma estouradinha, porque minha massa provavelmente ficou muito fina na hora que eu tava passando o rolo. Tá vendo, ó? Mas nada que afete o pão, tá? Gente, e agora nós vamos colocar pra assar. Não pincelei nada em cima, tá? Olha como eles ficaram lindos, moreninhos. Aí sim eu passei um pouquinho de manteiga, mas é opcional, é só pra dar um brilho, deixar ele bem bonitão. Se você não tiver ou não quiser passar também, sem problema. Gente, uma outra coisa que eu queria falar com vocês.
Olha, desenformei ele em cima de uma tábua e vou virar. Que delícia, gente. Ficou lindo. Questão da farinha, que eu digo que cada farinha vai absorver a água de uma forma. Então, vocês prestem um pouco de atenção nisso. Se precisar um pouquinho mais de farinha, é só colocar, tá? Olha a maciez desse pão. Ficou super macio. Não ficou duro. E ficou bem gostoso, bem saboroso, apesar de não levar ovo nem leite. Olha a maciez dele. Gente, esse pão ficou 25 minutos no forno, mas vai depender de cada forno, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês se inscrevam no canal para estar ajudando a gente. E que se você estiver gostando, que você deixe seu like, tá bom? E até a próxima, que eu vou trazer mais videozinhos legais para vocês, testando outras receitinhas fáceis, baratas e que vocês consigam reproduzir aí, sem utensílios mirabolantes, né? E minha nota para esse pãozinho, gente, é 8. Achei super prático, fácil e gostoso. Um beijo, fica com Deus!